A ética aristotélica começa com o estabelecimento do conceito de felicidade. Sendo assim, pode ser considerada uma ética eudaimônica, já que busca as boas ações na escala humana e atua de acordo com a virtude. A felicidade é definida como uma certa atividade da alma que é consistente com a virtude perfeita. De acordo com essa definição, é preciso estudar o que é virtude perfeita e, portanto, a natureza da virtude moral. A virtude moral consiste na mediedade em relação a si mesmo, que é o justo meio. Por exemplo, não devemos ser covardes nem audaciosos, mas sim corajosos. A forma do homem para Aristóteles era ser uma alma vegetativa, sensitiva e racional. Então, para viver bem, o homem deve ter as 3 capacidades. Dessa forma, de acordo com ele, haviam 3 formas de felicidade: sobre o desejo e o corpo, sendo um cidadão livre e responsável e sendo pesquisador e filosófico. E para ser verdadeiramente feliz, a pessoa deve ter os 3, já que de nada vale cuidar apenas do corpo e não exercitar a mente, assim como o contrário também não serve. De acordo com a ética de Aristóteles, a virtude é um meio-termo entre 2 extremos, que representam o vício, ou seja, o contrário da virtude. Esses vícios são chamados de vício por omissão e vício por excesso. Um exemplo de vício por omissão é a timidez, ou seja, quando alguém sente vergonha em ter qualquer tipo de interação social. Um exemplo de vício por excesso é a arrogância, que é quando alguém fala da boca para fora e não mede as consequências de suas próprias ações e palavras. Então, a virtude, nesse caso, seria a modéstia, que é quando alguém é mais simples, humilde e possui controle de seus atos. Aristóteles identifica aproximadamente 18 virtudes que permitem que uma pessoa desempenhe bem sua função humana. Ele distinguiu virtudes relativas à emoção e ao desejo daqueles pertencentes à mente. As primeiras ele chama de virtudes morais e as segundas virtudes intelectuais. Cada virtude moral era um meio entre 2 vícios correspondentes, um de excesso e o outro de deficiência. Cada virtude intelectual é uma habilidade mental ou hábito pelo qual a mente chega à verdade, afirmando o que é ou negando o que não é. Ao longo da Ética para Nicômaco, Aristóteles dá vários exemplos sobre as virtudes sobre as pessoas. Ele define o que é virtude e os vícios por omissão e por excesso. O quadro das virtudes apresenta a esfera da ação e das emoções, a virtude meio termo ou termo justo, o vício por excesso e o vício por deficiência. O medo, por exemplo, tem como virtude a coragem, o vício por excesso, a temeridade, e o por deficiência, a covardia. Justiça é um conceito abstrato que se refere a um estado ideal de interação social, em que se há um equilíbrio, que por si só deve ser razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidade entre as pessoas envolvidas em determinado grupo social. Designa o respeito pelo direito de terceiros. A justiça está no centro de toda discussão ética. Viver eticamente é viver conforme a justiça. A justiça ilumina ao mesmo tempo a subjetividade humana e a ordem jurídico-social. Nesse sentido, ser ético é ser justo. As normas éticas dizem a respeito ao bem comum e ao interesse alheio, e são essencialmente altruístas. A alteridade é uma das características fundamentais da justiça, juntamente com a igualdade e a noção de dar o que é devido. Assim sendo, ética e justiça estão intimamente relacionadas. Bem, a ética aristotélica tem 2 teses fundamentais e eu vou falar um pouco sobre elas. A primeira é que todas as coisas tendem ao bem. Isso significa que para o filósofo, o bem é a finalidade de todas as coisas. Já a segunda diz que podemos chegar ao bem por 2 caminhos. O primeiro é pelas atividades práticas. Isso significa que são aquelas que têm os seus próprios fins. E como exemplo temos a ética e a política. Já o segundo caminho é pelas atividades produtivas, que são as artes ou as técnicas. E ainda, Aristóteles diz que o bem de todo homem é a felicidade. Ele diz que a felicidade não é um sentimento que aparece, se instala e vai embora. É ao contrário disso. Ele afirma que é obra de uma vida inteira.
Eu vou falar como que a ética aristotélica teve um profundo impacto na política e no funcionamento dos estados ao longo da história. Aristóteles acreditava que a busca pela felicidade era o objetivo fundamental da vida humana. Ele argumentou que a virtude era o caminho para alcançar essa felicidade e desenvolveu então uma ética baseada em uns valores. Primeiro, ele enfatizou a importância da polis, a cidade-estado grega, como um ambiente onde as pessoas podiam encontrar essa virtude. Ele também viu a política como a mais elevada forma da atividade humana, porque, segundo ele, era onde as pessoas podiam colaborar para alcançar o bem comum. Além disso, Aristóteles argumentou que a melhor forma do governo era a politeia ou constituição mista. Ele acreditava que o governo ideal deveria incorporar elementos da monarquia, aristocracia e democracia, equilibrando o poder para evitar abusos. Aristóteles discutiu a justiça distributiva, que envolve a distribuição justa de recursos e recompensas na sociedade. Também é importante notar que a ética aristotélica também tem sido criticada por não defender a igualdade de gênero ou a inclusão de todos na política. Apesar disso, a ética aristotélica deixou um legado na política e na ética, moldando a maneira como pensamos sobre o papel do governo, a justiça e a busca pela felicidade na sociedade. Muito obrigada pela atenção durante a nossa videoaula sobre a ética aristotélica. Eu espero que tenham gostado. Tchau!